Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, 10 de julho de 2026, estamos transmitindo de Curitiba, do Paraná. Esse estudo ele é programado, ele é organizado pela Cidade Espírita Obreiros do Senhor. E sempre informamos no início, com as pessoas que nos acompanham através dos vídeos do YouTube, que ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E todos estão convidados a participar conosco ao vivo. Basta entrar lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Encontrarão lá o caminho para obter o link e participar conosco. Todos são bem-vindos, seja de qualquer parte do Brasil ou do mundo. E também lá no nosso site encontrarão as playlists dos estudos anteriores. Sempre lembrando que é um estudo sequencial, e nós estamos estudando a sequência 2025, 2026. Então, como ele é contínuo, então quando nós terminamos um, começamos outro, nós estamos no terceiro ano, né? Mas lá encontrarão todas as orientações para vocês obterem a playlist, né, desse estudo, também com o estudo da Revista Espírita e outros material que a casa de estudo que a casa disponibiliza no site, né? Bom, estamos aí estudando o nosso estudo 40 dessa sequência, né? E hoje nós vamos estudar a questão 522 a 535. Para as pessoas que estão nos acompanhando, nós estamos estudando a segunda parte, que é da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no capítulo 9. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pressentimentos. Nós estudamos nos estudos anteriores sobre as questões aí dos anjos da guarda, dos espíritos protetores, familiares simpáticos, né? Tem como todos os estudos. Então, aqueles que quiserem acompanhar, é só assistirem os estudos anteriores, né? E conseguirão acompanhar aí os nossos estudos. E nesse capítulo, como eu disse antes, nesse item que nós estamos estudando hoje, vamos falar sobre os pressentimentos. E o Kardec começa na 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feita. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu fórum íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna um pressentimento. Quinhentos e 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de tudo, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. A pergunta é bem interessante, né? Porque a gente sempre, às vezes, tem dúvida, né? Se aquele pressentimento, se aquele sentimento, ele fala que aquele instinto está correto ou não, né? E olha a orientação, né? Orar, né?
E o Kardec comenta sobre essas questões. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso, Pereira, devido à importância, você pulou as 520. os conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muito desgosto se os houvera escutado. Pereira. Pereira. Você tem que contar muito baixo o som, hein? Eu estou com... Deve estar com algum problema. Está ouvindo agora? Você pulou a 524. Está bem baixinho. Pulou a 524. Bom, Ele está dizendo que pulou ali, vamos continuando um 524, pouquinho. Pereira. Pode falar. Entendeu? Não? Ele falou que pulou a 524, que você pulou a questão 524. Dá uma olhadinha. É verdade, hein? Eu acho que eu pulei até no copiar aqui. Espera um pouco. Ele disse que foi direto para o comentário. Tá sem som, Eduardo? Então eu peço desculpa, mas então eu vou ler aqui a 524. Eu acho que na hora de copiar aqui no slide aqui, aconteceu alguma coisa, ela extinguiu, mas eu vou ler a questão 524. 524. Os avisos dos espíritos protetores, objetivo unicamente nosso procedimento moral, ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo. Resposta. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Então, está aí a 524, peço desculpa a vocês. Né? Houve aí uma falha, né? E já, agora sim, depois teve o comentário que o Kardec fez aqui, que nós lemos, e aí sim vai agora para 525, que seria outro item, seria a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Essa pergunta é bem interessante, esse capítulo é bem interessante também, né? Porque a gente sempre tem essa questão aí, né? Dessa influência, né? E aí, a hora que eu pergunto. 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconteça. Exerce essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem isto? Tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Deve ser aí, né? Ele tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora da lei da natureza. Continua. Agora um comentário do Kardec. Imaginamos erradamente que os espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viesse auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo.
e muito natural, porque se executa com o concurso dele. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporam encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe atenção para certo ponto, que disso resulta o que tem em vista. Eles obram de tal maneira que o homem crente de que obedece ao impulso próprio conserva sempre o seu livre arbítrio. Seis. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer sobre uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e, em contrário, aquelas leis. No exemplo que figurastes, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por efeito natural, e sem que para isso fosse um mistério a produção de um milagre. 507. Temos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. O homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenha sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza, que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela um homem. A esse sim foi inspirada a ideia de se obrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, enquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não lhe estar debaixo da fronte, ou homem. 528. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outro um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Pergunta interessante, né? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projeto segue a linha que tem que percorrer. 509. O que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas, de que fatalmente atinge o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Podem os espíritos que dirigem acontecimento terreno ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surge obstáculo, é porque
ele assim o diz. 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços na realização do nosso projeto e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que ele representa para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada consegue. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhe todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Ficai certo de que se a tua louça se quebra, é mais por desvaso teu do que por culpa dos espíritos. Desde que destes, os que provocam contrariedade, obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procede contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia, por uma é outra coisa. Às vezes, o que assim vos molestam, são inimigos que granjeastes nesta ou em precedentes instantes. Outras vezes, nenhum motivo há. 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro quem continua a perseguir-vos cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Eu sempre gosto dessa questão aí de, se Deus permitir, né? Nós trabalhamos em grupo de desobsessão, então o Espírito às vezes fala que faz isso, faz aquilo, está conseguindo isso. Né? Eu sempre gosto de usar isso, né? Ele faz de acordo com a permissão de Deus, se Deus permitir, achar justo, até quando Deus permitir, né? Que seja necessário. É um argumento que eles usam, que, eu faço, eu vou fazer isso. Faz dentro da permissão de Deus, né? Dentro da necessidade que ele coloca aqui. Pode-se pôr termo a isso? Por que me odeis? Isso que é o mais difícil, hein? Orando por ele, ele retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a justiça do proceder dele. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada luz. Isso é uma questão muito difícil, né, gente? Nós que trabalhamos aí no magnetismo, nos grupos de obsessão, nós sabemos que as pessoas às vezes chegam até nós e elas querem que tira, né? Quero que tira. Todos que não conhecem questões, aí quando você fala que tem que fazer, olha, por que você não faz uma oração para ele? Não, eu quero que tira. E olha, é o bem contrário disso, né? Orando por eles, retribuindo o mal com o bem. Isso que é o mais difícil para a gente entender, né? Kardec comenta. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tormando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que ele tenha feito a outro. 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência.
Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência, Deus vos lá otorgou, para que dela vos servais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os Espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assiste senão os que sabem assistir-se a si mesmo. Olha. Não assiste senão os que sabem, vou até repetir isso, assistir-se a si mesmo. Esse o sentido dessas palavras. Buscais e achareis. Bateis e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é o mal que vos parece ser. Frequentemente, do que considerai o mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria vida. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Ah, são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As vai das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram o meio fácil de conseguirem, facilitando-vos o gozo que a riqueza proporciona. 534. Será por influência de alguns espíritos que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes isso é feito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir para um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Quando algo desventuroso nos sucede, é ao Espírito, nosso protetor, que devemos agradecer? Agradecei, primeiramente, a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. O que sucederia se nos esquecesse de agradecer? O que sucede aos ingratos? E, no entanto, pessoas há que não pedem, nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Assim é, de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade que não são merecedores, pois quando mais houverdes recebidos, tanto maiores contas terão que prestar. Era isso que eu tinha preparado para hoje, e daí nós vamos começar um outro capítulo, né? Outro capítulo, não, outro item. Então, porque nós vamos começar já aí na próxima semana a ação dos espíritos no fenômeno da natureza, que é a questão 536. Então, fica aberto aí
aos questionamentos, né? Tá, né? Eduardo, será que arrumou o microfone agora? Tá ouvindo? Melhorou, mas está ainda baixo, ó. Made in China. Não dá para ouvir, Eduardo. Tire o plug. Eduardo, Já que é isso que eu ia falar. Se ele Olha, desconectou. girei. Parece que ele está com um mau contato, porque de repente você escuta um pouco tua voz mais alto, depois. Oscila, né? Bill Gates, É. coisas de Bill Gates. Deixa eu falar. Dá para ouvir. Dá para ouvir, você pode falar? Tô falando. É, mais próximo, acho que você pode falar mais próximo do teu foninho ali. Tirar isso daqui. Aqui perto. Não. Eu acho que é melhor o fone mesmo. Vamos fazer o quê? Não, mas dá para ouvir, dá para ouvir, dá para ouvir. Mas eu estou esperando eu falar. A gente achou que você queria falar, só isso. Não. Porque aproveitar que o microfone está ruim e vou ficar quieto. Não, agora ficou bom. Pode falar, não é desculpa, não. Agora falar assim, ó. Tá ouvindo? Pronto. Ah, Estamos ficou ouvindo. ótimo. Ah, agora tem que ter. Tô falando igual jogador de futebol. Não, mas Agora ficou bom. bem, tá tudo certo. Vamos em frente. Não adianta você querer Eu culpar os acho que- espíritos, né? Não, isso aqui não é espírito, isso aqui é Bill Gates mesmo. Não vai querer culpar, não. Você viu o que ele falou ali, né? Que às vezes Por isso que eu gosto desses aqui, que eu já tive um desse aí, dá um problema, e esse aqui não dá problema. Esse aqui é simples, mas funciona. Esse aqui funcionou a vida inteira. Eu acho que isso que ele cansou, tem que aposentar. Bom, mas vamos lá para o tema, né? Ele citou bastante essas. Claro que era das antigas, né? Caiu o raio da árvore, cair da escada, essas coisas. Mas o pessoal tem uma certa tendência, né? Em achar porque queimou o dedo na panela, porque torceu o pé e tal, é coisa do obsessor, né? Coitado do obsessor, ia fazer isso. E fica assim nessa é uma coisa até popular, né? Uma crendice, sei lá, uma coisa assim, quando na realidade o que vai valer é a sintonia do pensamento, né? Essa permanecer assim, não vamos dizer que de uma forma como se fosse no monastério, no monge, né? De ficar rezando de joelho o dia inteiro, mas de manter o pensamento alinhado nas coisas boas. É só isso, é só não pensar no mal, que já está muito bom, né? Então eu vejo aí que tem essa vertente aí. E ele remeteu ali a pergunta, deixa eu ver qual que era, que casou com a famosa 459, né? Que os espíritos influem em nossa vida muito mais do que imaginamos, né? Então, eu acho que esse aí é um grande... aqui na 525. Se os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida, certamente, pois que vos aconselham, né? Ou seja, eles estão muito mais pertencendo aí ao nosso convívio do que imaginamos, né? Que remete a 459, que é uma... A questão mais importante aí é saber a quem que está nos aconselhando, né? Esse que é a questão, que é a mesma pergunta lá, né? Eles se influenciam, mas quem você comentou, né? Quem que está na tua sintonia, né? Quem está em sintonia é aquela história. Você está em sintonia onde? Em que dial está sintonizado o teu rádio, né? Então, é isso. Se você está equilibrado, até
evitando o desgaste, trânsito, casa, trabalho, passeio, enfim, qualquer lugar, né? É isso aí. E a questão dos pressentimentos ali também, eu achei bacana aquela questão ali, porque nós sempre buscamos, né? Uma pessoa busca sempre uma coisa assim extraordinária, né? Ele quer uma coisa assim clara, né? Ele deixa bem claro que os benfeitores, eles são muito sutis, né? Eles intuem uma pessoa, às vezes, dá um recado para você, e já aconteceu comigo, às vezes, de eu estar num lugar, a pessoa chegar e perguntar para mim, tal, conversar, será que aí não foi um espírito que foi lá e, né, que deu, né? Aí você fala, puxa, eu tive o pressentimento de virar para cá, ou de ir, né? Ir naquele... Eu já tive o pressentimento de carro, tá num lugar meio sem saber onde ir, de repente, vira à direita. É coisa assim, você vira e aí era o caminho, né? Só que ele não fala assim de maneira ostensiva, né? Que a gente sempre busca uma coisa meio ostensiva. Não, é muito sutil, né? E aí, cabe a nós, né? exatamente. E de sutil também tem o lado que é aí o vulgo, né? Você, na ansiedade, na ânsia, na preocupação de ter uma resposta para alguma coisa, você fica cada hora mais ansioso e aí perturba. E você não consegue perceber a intuição mais correta. Talvez abriu uma brecha e nessa hora a intuição negativa pode acontecer, né? Você não está sintonizado legal e é capaz de, no impulso e não no raciocínio, fazer coisas mais duvidosas, né? Você colocou uma coisa, você colocou aqui, me permita aqui esse gancho, uma situação super interessante, que é relacionada, evidentemente, à tomada de decisão, aí, o livre-arbítrio, né? E ela pode ser tanto mais negativa, quanto mais estressado, quanto mais negativamente a gente está vibrando. E essa questão, é interessante a gente colocar, do instinto, né? Ele está muito ligado a questão animal mesmo, de sobrevivência. E ele aflora quanto mais estressado nós estamos nesse mundo que a gente passa aí, né, constantemente em conflitos aí, dessa parte meio animal que a gente tem ainda, né, nesses impulsos e esses instintos até ligados à sobrevivência, muito com a parte de cortisol, que é um hormônio danado. A gente necessita dele para levantar, para andar, para correr, para desempenhar as funções, mas quanto mais estressado a gente tiver, você falou do trânsito, que é a nossa prova maior por aí hoje, digamos assim, mais chance de nós tomarmos uma decisão errada por estarmos vibrando de uma maneira ruim, não boa, e acertada. E isso é a pessoa que está ali num momento e vai agredir o outro, vai falar uma palavra que machuque, vai tomar uma decisão e depois vai ficar se arrependendo. Mas, meu Deus, por que eu fiz? Mas fez, porque, de repente, não teve aquele momento de parar, como o Pereira falou aqui, uma questão que foi tocada aqui na conversa, da oração. E essa oração não é você parar, ajoelhar e ficar, meu Deus, o que eu faço agora? É você respirar um pouco, deixar serenar-se. E se não for para tomar a decisão naquela hora dentro do teu arbítrio, respira, espera um pouco, toma num outro momento que ela vai ter mais probabilidade de ser acertada no bem. Acho que Jesus só colocou lá, assim, quando ele fala de dar a outra face, é que nós, às vezes, não interpretamos corretamente isso. Porque quando ele fala da outra face, ele fala, se, por exemplo, a pessoa, né, o Paulo falou aí, perfeito isso. A pessoa chega toda agressiva com você, né? Chega te... Aí, se você cai na mesma sintonia dele, o que acontece? Vai dar briga, né? Vai fazer de fato, como ele falou, pode ir. Aí se ele... O que é da outra face? Se ele veio gritando, então, calma, amigo. Espera um pouquinho, não dá resposta, ou não dá resposta aquela hora, passa um pouquinho. Depois de que tudo isso acalmar, você chega para ele, poxa, você queria falar comigo aquela hora? Eu entendi, você estava... Né? Mas deixa acalmar. Aí é outra face, né? Que vem com ódio, que vem com tudo aquela carga em cima de você, você pode simplesmente se afastar. Isso não é... Às vezes a pessoa pensa, mas você foi covarde. Não. Você foi sábio. O Paulo falou perfeito. Você se acalma, aí depois passa um pouquinho. Isso vale para todo relacionamento, né? E não é fácil isso. Eu sempre oriento as pessoas sobre essa outra face que Jesus ensinou, que é essa.
Veio, outra face da moeda, né? Não é a face. é o outro lado, né? Outro É o lado. lado do amor, né? Vem com ódio com amor. Vem com... Você fala, calma, depois, às vezes, eu já tive esse exemplo, às vezes, o pessoal quer, aí passou um pouquinho fora do ambiente, né? Aí pode ser que os espíritos estão tudo lá, aqueles da sintonia, tudo lá, querendo bombardear, você quebrou aquilo, depois você conversa com ele em outro ambiente, e fala, poxa, amigo, o que aconteceu que eu disse? Não entendi direito, o que você queria saber mesmo, o que você queria perguntar, né? A pessoa desmorona, às vezes, porque ela poxa, desculpa lá. Mas se você, naquele momento, foi na mesma sintonia dela, né? E não é assim que acontece todas essas tragédias que estão por aí? É importância, principalmente no trânsito, de carregar a garrafinha d'água do lado. Aí você toma, faz igual no filme do Nosso Lar, põe água na boca, espera um minuto para beber. Eu acho que ainda é melhor. E o que o Paulo estava comentando ali, e o Eduardo também comentou ali a questão ali, assim, hoje você pode perceber, assim, todos esses autores aí de livros de autoajuda, né, de coisa assim, o que eles falam para nós? Pensamento positivo, né? Então, se você aprender o pensamento positivo, que o Eduardo comentou, se você vai atrair outras coisas positivas. Então, você quebrar esse ciclo de negatividade. Normalmente, vem aquele bombardeio, não vai dar certo, isso aqui não vai, não sei o quê, agora... E aí, se você muda, você tem que mudar. É fácil? Não, mas essa é a ideia, né? Você reverter isso também pelos pensamentos positivos. Isso é... Todo autor de autoajuda fala sobre isso. Você pensar... E voltando a falar um pouquinho... Perdão, fale isso. No momento em que você para e respira, você consegue sintonizar numa vibração melhor. Se você vai respirar, se você está com, digamos, com o teu diabinho e teu anjinho, vamos lá, né? Aquela tradicional. Você dá um tempo para o teu anjinho ser mais forte para você. Eu acho que é nesse sentido, respirar e dar a chance de escutar o bom senso. E se nós estamos falando nesse capítulo muito a respeito, né, do anjo da guarda, do mentor, né, dos protetores, assim, a gente tem que estar bem sintonizado com a gente para que ele também possa sintonizar e nos ajudar dentro de tudo que ele está aí para nos trazer. Se nós não ajudarmos aqui, não fizermos a nossa parte, digamos assim, dessa mão dupla, dessa antena, ou seja, essa questão interna, o que a gente vai esperar, né, que ele possa fazer? Ele não vai jogar a gente num buraco. Ele vai ficar, de repente, fica ruim. Mas também ele não tem como agir sozinho. É aquilo que o Adam falou em algum momento. Não, porque isso, o meu anjo da guarda estava de mal comigo hoje. Pô, pelo amor de Deus, não seria por aí, né? A gente tem que pensar nessa via de mão dupla. E outra coisa que eu conversei ontem lá no grupo é assim, se nós olharmos um pouquinho para a gente e ver a nossa importância, né, dentro do processo também evolutivo, super bonito e importante, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, porque ele vai evoluir com a nossa evolução também, nós temos responsabilidade nessa missão também, né? Fazer o bem. É nossa responsabilidade, né? O que ele falou, comentou ali sobre a questão assim de por que acontece com a pessoa. Porque se Deus permitiu isso, entendeu? O exemplo que ele deu ali, por que acontece com a pessoa? Porque se Deus permitiu isso, é porque ela tem que aprender a lição, né? Então ela tem que levar uma rasteira aí, levar uma coisa assim, até a gente dobrar o joelho, que eu falo, até despertar, poxa, tem que mudar, né? E deixa bem claro essa questão que o Paulo colocou ali, que você tem que buscar, né? Ele fala, inclusive, ali, bateis e achareis. Você tem que buscar, se você ficar ali só... é que nem procurar emprego, né? A pessoa quer procurar emprego, quer emprego assim, me dá emprego, tudo vai, não sai, né? Agora você fala, Deus, me dê força para mim que eu seja outro dia, e sai, né? Sai com um monte de currículo na mão e vai, aí você está procurando. Aí se você vai sintonizar porque você encontra, você encontrar. Agora você ficar em casa só orando, mas eu oro tanto, peço tanto a Deus, e ninguém me oferece a vaga. Mas você foi oferecer a vaga, você foi procurar emprego. Não é por aí o caminho, né? O Pereira, ajuda aí, onde é que está escrito lá, ajuda-te que o céu te ajudará. É a mesma... Se você criar liberar o psiquismo aí para as coisas mais positivas, né? Ou livrando, tirando
pensamento às coisas negativas, é uma forma de você fazer a conexão, como o Paulo diz bem claro, muito mais fácil, né? Ao invés de que ficar remoendo, preocupado, com um sentimento de raiva, vingança, ódio, enfim, qualquer coisa assim. Então, é isso aí, né? Tem que estar bem. Eu acho que a gente se conhece muito pouco, né? A gente está numa... Talvez a humanidade toda esteja passando, com exceções, evidentemente, para menos e para mais, a humanidade toda está passando por um momento difícil. A gente acaba não se conhecendo, não procurando se conhecer, e a gente acaba passando muita coisa como se fosse responsabilidade do outro, enfim. Isso, bacana, uma coisa bacana no sentido bonita, né? Que é a gente poder compreender essas situações, compreender o processo de evolução, porque isso, se a gente procurar entender e ter conhecimento, eu acho que a gente fica mais tranquilo, né? No nosso dia, com as nossas provas, as vicissitudes todas da vida, a gente acaba se aceitando mais, né? Procurando melhorar, e isso faz com que a gente, por consequência, aceite mais o próximo também, né? Tenhamos essa questão de uma maior afinidade com as pessoas, enfim. E não só aceitando, né, Paulo, que a gente fica bem visto também. Você Sim. ficando mais tranquilo, né? Você compreende, e as pessoas, pô, o cara é legal, meu, ele compreende as coisas, pô, um cara bacana. E isso Ele me gera... escuta. Ele me escuta. Cria essa sintonia no bem, né? Isso é importante. Que nessa fase da humanidade que está tendo aí, que o Paulo colocou de muita dificuldade para todo lado, né? Acho que faz parte de um processo evolutivo aí das coisas. E a gente percebe assim, que as pessoas hoje sempre estão buscando culpado, né? Sempre culpado. Sempre buscam culpado, seja aí no terreno, e aí quando eles vão nas casas espíritas, às vezes chega ali e está buscando um culpado espiritual, né? É aquilo que ele falou, comentou ali, que da panela que cai lá, que a louça cai lá, foi espírito. Será que eu não deveria tomar mais cuidado de colocar no lugar certo? E nos grupos de obsessão chega muito isso, as pessoas procurando coisas assim que você fala, poxa, não faz muito sentido, né? Porque no casamento, porque... Claro que às vezes tem, sim, né? Não estamos colocando claro. Mas as pessoas não se preocupam de fazer uma análise, né? Puxa, mas será que eu não tenho... Se você fala para ela que tem que mudar alguma coisa, fazer oração, ela fica... Não, porque se não fosse... se não fosse meu pai, se não fosse meu filho, se não fosse não sei o quê. Sabe? Então, tudo assim, você pode prestar atenção, tudo o outro é culpado. Tudo bem, influencia, mas se você deixou, você que criou esta expectativa perante o outro, achando que o outro ia resolver tudo e não deu certo, né? Então, a gente fica... Eu falo, nossa, que às vezes a gente também cai nessa armadilha, né? Né? Porque você cria uma expectativa com uma coisa, com um relacionamento, ou com qualquer um negócio, coisa qualquer, depois não dá certo. Não, mas quer coisa espírita, que não sei o quê. Às vezes aconteceu porque primeiro você teria que passar e primeiro que você não tomou os cuidados que deveria, né? Não fez análise, não estudou. É o livre-arbítrio, né? E para fazer essa análise própria, tem que deixar de lado o orgulho, a vaidade, né? Porque isso é difícil. Então, você fala assim, eu errei, né? Você fala, eu errei. Falar você para você, estou fazendo coisas erradas, né? Tem muita gente que não consegue internalizar não é essa culpa, mas internalizar esse raciocínio para poder entender que tem que melhorar o comportamento. Não precisa mudar. Vou pegar um gancho aqui. Terminou? Desculpe, Eduardo. Pensei que você tinha terminado o raciocínio. Terminou? Desculpe. Pegando o gancho de vocês aqui sobre o mesmo assunto, estava pensando aqui, refletindo sobre essas questões, e me veio uma questão. A gente está numa era ansiosa, né? Super ansiosa. A gente está num mundo ansioso hoje em dia. Tudo gera ansiedade.
que nem já foi comentado, aí acho que o Paulo comentou, mas aí é interessante como esse mundo de hoje influi nessas questões espirituais, porque se veja as dificuldades que tem por estarmos nessa era ansiosa, em função das telas, mídias, e principalmente os jovens hoje em dia, que ficam com o celular e na mídia o tempo todo, influenciados dessa forma, e não tem tempo para parar. Então, o mundo de hoje é isso. Quanto mais tarefas, melhor. Quanto mais trabalho, melhor. Rendimento, sucesso, e assim vai. E aí as pessoas não têm tempo para parar, para refletir e pensar. E aí vai uma tarefa em cima da outra, atrás da outra, atividade uma atrás da outra, e se não tiver na atividade, está no celular. Então, eu vejo que hoje em dia há uma dificuldade em função do estilo de vida que a maioria das pessoas levam, que não tem esse tempo de reflexão, parada, e que seria extremamente necessário justamente para tudo isso que a gente tem comentado aqui. Porque se você não para, você não pensa. Você não pensa, você não reflete e não consegue efetuar mudanças, os quais todo mundo precisa. Efetuar essas mudanças para melhor, que primeiro é aquela história, né? Você tem que melhorar você mesmo através da reflexão. Para daí você chegar à conclusão de quais são as melhores atitudes em geral, né? Quais são os comportamentos que você tem que ter, estudo, etc. O que você pode fazer de melhor em relação à tua evolução espiritual. Então, o mundo de hoje complica a situação, né? Isso que eu queria comentar. Esse ponto que você colocou aí é importante. Eu tenho um exemplo assim. Eu converso com muitas pessoas, aí você convida a pessoa fala, eu queria estudar o espiritismo. Queria estudar e tal. Aí você fala para ela, olha, tem palestra lá, na terça-feira à noite, tem tratamento, tem lá. Então, você dá até tudo para a pessoa, o endereço, certinho, fala, no domingo tem palestra. Mas então eu estudo o livro do Espírito, você pode estudar. Não, mas você eu não posso. Tem não sei o quê. Mas no domingo. Eu tenho uma pessoa que veio para atender, que veio no sábado, mas aí ela veio no sábado, para agretivo, também tinha um problema sério, queria. Eu falei, olha, pode vir. Mas sábado tem isso aqui. Aí no domingo, eu coloquei se fosse só domingo, eu vou no domingo na casa. Mas no domingo tem. Bom, tem terça-feira à noite. Bom, claro que a gente falou, eu disse, olha, nós estamos aqui à disposição, né? Mas a pessoa não. Ela parece que é tudo questão de materiais, né? Mas é que eu tenho não sei o quê, que eu tenho que trabalhar, que papai. O que nós fazemos? Olha aí, nós queremos estudar, nós não estamos aqui na sexta-feira, à noite estudando, não estudo outro dia, você não vai. Mas você fala para a pessoa assim, a pessoa. E nós estamos falando, às vezes, de um dia, hein? E pegar um dia, que a Ana falou, e a pessoa parar um dia da semana, seja no domingo. Olha a opção que você dá para a pessoa. Você fala terça-feira, tem casa que tem que estar para quarta-feira, tem à noite, tem de dia, tem vários horários. É questão é o livre-arbítrio. E a pessoa não sei, ela só pensa nas questões, não, olha que eu posso, que eu tenho que trabalho. Arruma um lembro de desculpa. Pereira, não é um dia, é 1 hora por semana. É isso que eu estou falando. Imagine só. A opção de pegar 1 hora por dia, 1 hora na semana. Para começar, né, esse estudo, vamos dizer, 1 hora por semana. É muito pouco. Mas, entendeu? Faça isso, pelo menos, né? Pelo menos, começa por aí pega gosto, vai ali, tira dúvida, faz amizade, continua. Eu falei para a pessoa, até ligada comigo, na empresa, tudo falou assim. Não, mas é que sexta-feira eu tenho academia. Que não sei o quê. Que no sábado eu tenho. Sabe? Bom, então você não quer estudar, você quer o quê, né? E aí, às vezes, eu falo assim: você não gosta do espiritismo, então vai estudar, sei lá, vai em outra igreja, vai estudar outra coisa, né? Tem tantas coisas que você pode estudar, que é coisa boa também que você pode buscar, né? Não, aí fica reclamando, né? Tem que tomar remédio, não sei o quê e tal. E se oferece até para tratamento. Fala, você quer entrar no magnetismo? Eu vou lá no sábado de manhã. Mas eu tenho horário 7 horas da manhã. Eu já vi que pessoas têm lá no sábado, às vezes, às 7 horas da manhã para atender a pessoa, que a pessoa tinha que trabalhar 8 horas, vinha 7 horas lá. Quando a pessoa quer, ela vem, né? Eu acho que a ciência está devendo para nós, porque tem que inventar pílula do espiritismo. O cara toma em jejum e
E aí ele vai resolver essa pílula do espiritismo e vai conseguir entrar, porque é o que falta para esse pessoal que tem horário para tudo menos para a cabeça, né? Eu tava aqui escutando o Pereira e vocês aqui, a Ana, né? Essa faculdade de livre-arbítrio ela é de uma responsabilidade imensurável, né? Então, se nós não procurarmos estar no nosso dia a dia de bem com a gente aqui, ou seja, essa questão de olhar um pouco para dentro, como é que a gente vai estar de bem com o próximo? Então, assim, se o Adam falou assim, se nós não procurarmos de alguma forma compreender, né? Não digamos assim aquele porquê, mas compreender a situação mais, uma essência, né, da vida, assim, compreender a nossa missão aqui, e que ela não termina, enfim, fica difícil, né? Porque a pessoa quer fazer do dia o último dia, da hora a última hora, da tomada de decisão a tomar a decisão o mais rápido possível para que uma tentativa do fôlego que dê certo, fica complicado. Nós estamos num Ô, momento... Paulo, Oi. não, desculpe. Eu sempre acho que vocês vão terminando e não terminou. Desculpe, termine, por favor. Não, não, é isso mesmo. É isso mesmo, Ana. Fica à vontade. É que dá uma paradinha, eu achei que terminou, aí não terminou. Não, Pode ir, não, é isso. Uhum. É, Essa é a não, verdade. hã? Não, é achar que terminou mesmo, daí eu vou, enfim, acho que eu perdi até o gancho, eu ia pegar um gancho que você tinha comentado agora, bem na sequência, ia dar continuidade, eu acho que agora eu vou ter que esperar vir. Então, só complementando o que o Paulo comentou ali, que eu também quero pegar um gancho aí na história ali. Uma coisa que eu gosto de comentar sempre com as pessoas, que a pessoa chega para você assim e fala assim, mas eu não tenho tempo. Aí eu contei que a pessoa até não gostou, acho que ficou pensando assim, falou, você quer saber? Se existe uma coisa na justiça divina que é perfeita, é o tempo. O tempo e o livre-arbítrio. Ele dá o tempo exatamente igual para todo mundo. Todo mundo. Aí você tem seu livre-arbítrio, você faz suas escolhas. Se você disser para mim que agora não está querendo estudar o espiritismo, você está usando o seu livre-arbítrio, que você está fazendo uma faculdade, ou tem compromissos profissionais, de família, perfeito. Mas dizer que não tem tempo, não, porque o tempo você tem igualzinho. É totalmente igual. O tempo é igual a tudo. A utilização do tempo é você que decide. Existe prioridades? Claro. Claro, tem época da vida que tem prioridade. A pessoa, quando está mais jovem, tem prioridade, sei lá, com família, com outras coisas, de estudar, né, de fazer faculdade e tudo, mas ela está utilizando a prioridade, mas o tempo dela é igualzinho a todos os outros. Como que você vai utilizar é o livre-arbítrio teu, né? Todos nós comentamos bastante. Porque senão nós vamos dizer que Deus é injusto. Fala, mas como você tem tanto tempo para estudar assim? Eu acho legal essa questão do tempo, né? Bem bacana analisar essa questão do tempo. Eu estava, sabe, eu faço um curso de filosofia online e tem um filósofo estoico, que é o Sêneca, ele diz, eu acho muito legal quando ele fala assim sobre o tempo, ele fala assim, não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas, se toda ela for bem empregada. Então, assim, desde sempre, desde a antiguidade se fala sobre isso, né? E pode ver tudo aquilo que os filósofos, os pensadores falaram em todas as épocas, lá do cristianismo, a era contemporânea, moderna, etc., sempre bate na mesma questão. E pegando o gancho do Paulo, que agora eu me lembrei que eu ia falar, que assim, você tem que ter, que é justamente o que você falou, né? Você tem que ter repertório, né? Você tem que ter repertório, você tem que ter experiências, e você tem que saber que você tem que estar bem. Como você falou, eu sempre falo isso para todo mundo quando a gente está conversando, né? Que a pessoa meio que quer fazer as coisas, mas não cuida de si. E esse cuidar de si que eu quero dizer é em todos os sentidos.
Tá começando a parte física, sabe? Eu sempre falo isso para todo mundo, porque se você não estiver gerando uma energia bacana, né, que também é questão física, né, você tem que ter uma energia bacana para você transmitir, e esse repertório que eu digo é essa coisa, você realmente tem que ter repertório. É repertório o quê? Experiência de vida, o que você fez até aqui, né? Você tem que ter experiência para você ter crescido o suficiente para transmitir coisas boas. Porque se você tiver uma vida vazia, o que você vai passar para frente? Entendeu? Então, esse é um repertório de vida que você também vai conseguir ter para você conseguir fazer algo de bom para as pessoas. E, por outro lado, constantemente estudar, aprender, porque aí você está também sempre, sem parar, sem cessar, você está aumentando esse repertório, que eu digo, né, de capacidades, habilidades, para que você consiga passar para frente, né? Sem contar que a maioria das pessoas não tem propósito de vida. E aí, sem propósito também, fica complicado, porque aí a pessoa se perde, né? E aí, por quê? Não para, não reflete, não pensa nas coisas que são importantes para ela, e aí ficam tendo uma vida vazia, ou a própria pessoa não fica bem, né? Pegando o gancho aí que vocês estavam falando. E voltando aí ao próprio Evangelho, né? Porque então, quando Jesus diz assim, amai o próximo como a si mesmo. Olha, ele não disse assim, amai o próximo, mas não, amai o próximo como a si mesmo. Como é que pode amar o próximo mais que você? Olha, bem na hora falou, se você não se ama, como é que você vai querer amar o próximo? Você vai querer fazer coisa mais para o próximo? Porque o próprio Evangelho diz isso. Amai o próximo como a si mesmo. Não é amar o próximo mais, que você mesmo, mais que tudo, não. Né? Então, as pessoas não compreendem também isso, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Chegamos no nosso horário. Mais algum comentário? Alguém quer comentar mais para complementar? Eu acho que foi bacana, né? Eu vou comentar um pouquinho. Pode falar. É bem hoje caiu bem certinho para mim, questão do tempo. Eu antigamente trabalhava à noite, chegava em casa, dormia, e o resto do dia não tinha tempo para nada. Vivia com sono. Hoje eu trabalho de dia, acordo 4h40 da manhã, e eu tenho tempo de sobra para fazer muita coisa. Assim, ajudar as pessoas, fazer as coisas para mim, para minha mãe. Nossa, o meu tempo se tornou curto e, ao mesmo tempo, ele ficou grande. Porque eu mudei o meu ciclo, mudei os meus pensamentos, parei de ser negativo. Então, nossa, faz a diferença na vida. É uma virada de chave. Eu me sinto hoje outra pessoa. E hoje a palestra falando assim, falei, nossa, eu estava me vendo como eu era negativa e como eu não tinha tempo para nada. O tempo não dá, não consigo. E hoje eu consigo tanta coisa e fazendo muito mais coisa. Isso Depende da aí, gente, tem que querer. muito bom, isso aí. Bacana isso, né, Xaxia? Isso aí mesmo. A gente agradece aí as pessoas que colaborarem, né? Porque eu acho que é isso que é bacana a gente trazer, né? Porque eu acho que o nosso objetivo de estar falando aqui, eu estou falando para nós mesmos, né? Muitas coisas que a gente fala aqui, a gente fala para os outros, mas às vezes a gente acaba cometendo os mesmos aqui, engano, porque nós não somos perfeitos ainda, né? Nós precisamos sempre ser cutucados, né? Sempre ser, que nem diz, sempre tem os espíritos estão sempre lá falando, muda aí, cara, muda, você tem que mudar. E nós aqui não prestamos atenção, né? Mas bem, quando a gente entra em sintonia, quando a gente busca, quando a gente começa a buscar, a gente começa a encontrar essas oportunidades assim, de a gente seguir à frente, né? A gente fala, não falando para os outros, a gente fala com os outros para nós mesmos, né? É um espelho, é um espelho. Né? Boa, boa. Perfeito. Muito bom. Bom, quem gostaria de fazer a prece, então? Posso fazer eu hoje? Posso fazer. Então vamos procurar nos acalmar um pouco, elevar os nossos pensamentos,
Nós vamos procurar agradecer profundamente essa oportunidade abençoada desse aprendizado, pela luz de Jesus nos nossos caminhos, e que esses ensinamentos que nós buscamos aprender, estudando a doutrina, discutidos aqui nesse grupo de amigos, e com os amigos espirituais que certamente também estão conosco, nos tragam clareza e paz em nossos pensamentos, acalme nossos corações, que a gente possa, à medida em que nós estamos seguindo esse aprendizado, com os mais experientes e guiados pelos nossos mentores, em amor e caridade no nosso dia a dia. Que a paz de Deus esteja conosco, permaneça conosco hoje e sempre, sigamos em frente, evoluindo sempre, que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. E Muito bom.